E surpreendentemente, mal começou a temporada e o Caxias também está deixando o seu técnico desempregado. Luiz Antônio Zaluar, boa noite. Boa noite, Zé Aldo. Um prazer estar falando com os amigos da Bandeirante novamente. O prazer é todo nosso. O que aconteceu, Zaluar? Essas surpresas que o futebol continua fazendo com a gente. Realmente fui comunicado hoje dessa demissão juntamente com a minha comissão técnica, completando aí 45 dias de trabalho, o início de Série C aqui dentro do nosso planejamento ia ser mesmo complicado pela reformulação que foi feita aqui. Mas, enfim, acho que o futebol não vai cansar nunca de surpreender a gente, né, cara? Então, fui contratado depois de receber o prêmio de melhor treinador do Gauchão. Acreditei no projeto, entendeu? Deixei de lado 2 outras propostas importantes que tinha. Abracei o projeto aqui, mas não era um projeto, né? E, enfim, fomos comunicados hoje para surpresa. E aí, enfim, agora a gente entende muito do que está acontecendo com o clube, que é um clube de 80 anos, que está vivendo um momento muito ruim. E esse tipo de coisa, acho que acaba sempre atrapalhando. Então, você vê no rebaixamento do Caxias, quem estava à frente da equipe era o Hélio dos Anjos, e ele hoje é um dos líderes do Campeonato Brasileiro da Série A, recebendo vi lá que é o título honorário de cidadão de Goiás. Então, a gente continua nosso trabalho, o mesmo trabalho que foi feito à frente do Cruzeiro, que nos levou a ganhar o troféu de melhor treinador do Gauchão, foi feito aqui, mas é um trabalho que precisa de tempo e planejamento, e a gente acreditando nisso, veio para cá, mas, bom, enfim, vida que segue, e a gente respeita muito a entidade Caxias e respeita a torcida do Caxias também, que deve estar muito magoada com tudo que está acontecendo, mas realmente fica muito decepcionado com as pessoas que dirigem o futebol do Caxias, porque é uma coisa que a gente tem sempre que se pôr contra esse tipo de atitude no futebol, porque eu sou um profissional carreirista de 30 anos e que não acho que nesse momento fui respeitado como deveria. Pois é, a gente sente na tua fala um certo tom de mágoa. O que deu de errado nessa relação para 45 dias apenas após o início do seu trabalho, que era um trabalho que todos esperavam uma obtenção de sucesso de médio e longo prazo, uma reformulação, um futebol como aquele que era praticado pelo Cruzeiro, você levou vários jogadores, enfim, você chegou aí, se instalou aí com uma ideia de uma permanência duradoura. O que aconteceu e como é que foi essa sua saída? Porque me parece que há um sentimento na tua voz de muita frustração nesse momento. O futebol que o Cruzeiro apresentou é fruto de um ano e meio de planejamento, né, de lançamento de jogadores, de tentativas, né, e de ser feito um cronograma de trabalho, né, cara? Então, o Cruzeiro é um clube saneado, que paga seus profissionais em dia, acaba o Campeonato Gaúcho, não deve nada a ninguém, né? Então, a gente recebeu um clube aqui que vinha de um rebaixamento, um clube desestruturado, e que teve que recontratar praticamente um elenco inteiro. O Caxias é um dos poucos times do Rio Grande do Sul que não tem a categoria júnior, não tem a categoria juvenil, eles acabaram com a base. Então, um clube que não tem jogadores que realmente têm identidade com o clube. Então, o clube passa um momento difícil. Então, a gente deixei de ir para outros lugares para dar continuidade a essa carreira aqui dentro do Rio Grande do Sul, até mesmo porque eu achava que com planejamento a gente conseguiria modificar a estrutura do Caxias, que é um momento muito ruim, né? Um momento delicado, não só dentro de campo, mas se eu soubesse que depois de 2 insucessos, um gol aos 49 lá, 49,5 contra a Tombense lá, numa viagem de 20 horas, chegando às 5h30 da manhã para jogar às 4, a gente perdeu o jogo lá. E depois, em sequência, enfrentar o Brasil de Pelotas, que é um clube que tem 3 anos o mesmo treinador, vem numa sequência de bons resultados, que é o mesmo time há 3 anos, um clube estruturado. Perder de 2-1. E aí,
a colocarem a culpa na gente, na minha comissão, que é a mesma que estava comigo no Cruzeiro, que foi feito o mesmo trabalho, realmente deixa a gente surpreso negativamente e frustrado, porque você abre mão de um monte de coisa, né, cara? Então, e eu estava com meu filho pequeno nesse jogo do Brasil, e ele veio do Rio, né, vestido lá de Caxias, né? E ele não entendia porque que as pessoas estavam me xingando no final do jogo, né? Uma parte da torcida lá, mas rapaz, o troféu tá lá em casa. E é isso, futebol, infelizmente, a gente não é medido pelo trabalho, assim, pelo momento. Então, essa decisão que foi tomada aí, eu respeito, não é a primeira que acontece comigo, mas realmente é uma pena, cara. Eu acho que aí, talvez seja por isso que alguns clubes do Brasil continuam cada vez mais para baixo. Então não é isso que eu desejo aqui pro Caxias, que é um grande clube, mas realmente tem que repensar um monte de coisa. Eu como profissional, cada vez mais eu vou repensar minhas decisões, porque eu quero acreditar realmente em trabalho, em projeto a longo prazo, em estrutura, porque sem isso realmente a gente não chega a lugar nenhum. Bom, você teve aí 45 dias e qual foi o retrospecto do seu trabalho? Não, nós dentro fizemos 6 amistosos, com 5 vitórias e um empate, jogos amistosos. Dentro da competição, nós tivemos 2 empates logo no início, 1-1 com o Madureira, que houve uma falha do nosso goleiro lá. Contra o Juventude foi 0-0, e, enfim, um jogo igual. Depois contra a Tombense, que eu te falei, foi o terceiro jogo, foram 2 empates iniciais. Nós chegamos lá, tivemos uma viagem de 20 horas, chegamos às 5h30 da manhã. E perdemos com um gol da Tombense lá, aos 49,5 do segundo tempo. Perdemos o jogo. E culminou com esse jogo de domingo, que é o Brasil de Pelotas, com aquele mesmo Brasil de Pelotas que já subiu da Série D para a Série C, e vem fazendo 3 grandes gauchões aí, com o Rogério Zimmer na frente, o mesmo time, em jogada do Nena pro Amado, e enfim, conseguiram 2 gols, nós viramos, botamos bola na trave, mas é uma coisa que a gente sabia da dificuldade do início. Então, o planejamento era aproveitar essas 3 semanas para dar continuidade, mas essa demissão está bem, assim, tá bem clara que foi, assim, fruto da cultura de alguns clubes do futebol brasileiro, que infelizmente ainda acham que o treinador tem uma varinha de condão. Eu continuo sendo um treinador que acredita em trabalho, planejamento, arregacer a manga e sair daqui de cabeça erguida, mas, enfim, o mais importante do que trocar o treinador é tentar pagar os salários em dia. Isso sim, você se planejar para pagar em cima do que você recebe. Isso alguns clubes não fazem e acaba afetando dentro de campo e a culpa acaba sendo do treinador. O Caxias está nesse perfil, com dificuldade de manter a folha e isso... A folha não está em dia, não. Não vou te entrar em detalhes, que acho que não me cabe, acho que quem tem que responder isso. Eu falo por mim, não está em dia comigo, não. E eu espero que esteja, porque eu sou profissional de futebol e vivo disso. Eu realmente, quando vim para cá, o presidente do Cruzeiro, de seu ex-presidente do Cruzeiro, de Castro, que foi quem me contratou. Agora o presidente é o Francisco Dornelles, mas eles preocupados com isso, e teve gente até que para mim não vir. Eu acabei acreditando no projeto e não me arrependo de ter acreditado, mas estou realmente frustrado pela atitude que foi tomada comigo e com meus companheiros, que são 3 excelentes profissionais que vieram dentro da comissão técnica. Uhum. E esses jogadores que você levou, como é que fica a situação deles? A situação deles é a mesma. Então, a situação financeira aqui não está boa. Não fui eu que trouxe. Eles jogaram no Cruzeiro, como vieram 2 jogadores do Passo Fundo, um do São José, enfim, teve um do São Paulo. Vieram jogadores de vários clubes que participaram do Gauchão. Uma situação que não é boa, cara. Se eu falar que é boa, não é boa, mas fizemos a nossa parte, não estava vendo em momento nenhum falta de empenho aqui. Mas eu acho que a partir do momento que você contrata um profissional, você é responsável também quando você demite, né? Eu espero que isso aí seja cumprido, porque nós, em momento nenhum, nós deixamos de cumprir nossas funções. Não houve problema com ninguém aqui, nem com diretoria, nem com ninguém da comissão, nem com jogadores, nenhum problema, somente os 2 resultados adversos. Então, se realmente, te falo de coração, tive outras propostas até para sair do estado aqui, e
resolvi ficar porque eu acreditava que eu podia transformar o Caxias. Mas se eu soubesse que a situação era para vir aqui, eu com a obrigação de ganhar esses 4 primeiros jogos depois de 20 dias de trabalho, eu não teria vindo. Então, estamos indo, mas a vida segue aí. Eu acredito muito no nosso trabalho, assim. Então, acho que na sequência dele aí, a gente vai mostrar realmente do que a gente é capaz, como já mostrou anteriormente.